A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, estamos juntos mais uma vez neste domingo. Todos os domingos agora de setembro, nós estamos iniciando uma série, que tem o nome de Vidas Transformadas. Cada domingo você vai ouvir aqui uma história de transformação que está na Bíblia, baseado na Palavra de Deus, que você possa ser edificado com essa mensagem e que Deus possa alcançar teu coração e abençoá-lo poderosamente. Amém? Então hoje nós vamos iniciar Vidas Transformadas falando de Davi, o pastor rei. Eu te peço que feche os seus olhos e vamos iniciar com uma oração. Soberano Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com meu irmão reunido em teu nome e para ouvirmos e refletirmos na tua palavra. Espírito Santo, nos revela aquilo que o Senhor quer trazer para nós, para que possamos compreender a mensagem que vem do alto, que ela não possa ser de mim mesmo, do meu coração, do meu próprio interesse, mas que seja, conforme a tua vontade, uma mensagem que vai ao encontro de cada uma das pessoas que estão aqui neste momento assistindo esta reflexão. Que o Senhor possa nos trazer à luz da tua palavra uma mudança para as nossas vidas, uma transformação para o nosso ser. E assim o Senhor seja glorificado no meio da sua igreja, do seu povo e dos seus escolhidos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Então vamos seguir aqui. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 4, verso 6 até o verso 8. Romanos capítulo 4, verso 6 ao verso 8 vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 4, verso 6, isso. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. O verso 7 diz: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção... até o 8, É isso mesmo. Então nós vemos aqui um texto, uma parte da reflexão aos Romanos, capítulo 4, e eu queria que você entendesse o seguinte: a nossa vida ela não é uma linha reta. Olhemos assim como uma linha do tempo. E se você refletir sobre toda a sua vida, você vai ver que a sua vida não é uma vida, uma linha reta de serenidade, de paz, sem batalhas, felicidade plena, Enfim, a vida de cada um de nós, ela tem oscilações. Então há momentos em que nós estamos super bem, onde nós estamos super felizes, onde as coisas estão dando certo, e há momentos onde as coisas estão com dificuldade de avançar, aquilo que a gente sonhava que ia acontecer, às vezes frustrações acontecem e nos impedem de compreender melhor sobre como é que funciona ou por que esses altos e baixos que existem na nossa vida. E essa sequência de altos e baixos, ela também pode ser uma sequência de erros e acertos, ela pode ser uma sequência de alegrias e tristezas. E isso faz parte da vida humana. Existem pessoas que buscam uma felicidade constante. Ela quer ser feliz a vida inteira, ela acha que tem que sorrir o tempo todo, ela acha que tem que estar bem, tudo para ela tem que dar certo o tempo todo. E aí é quando vem as frustrações, as dificuldades e as barreiras e ela se pega, mais uma vez frustrada pelos acontecimentos da vida. Existem pessoas que se frustram com suas falhas e com falhas também dos seus próprios amigos. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse processo de transformação diário. Essas oscilações, elas são momentos de mudança para a nossa vida. Elas são momentos de repensar aquilo que fazemos. Elas são um momento da gente parar um pouco e refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida e até qual momento esse momento baixo vai durar, ou o momento alto vai durar. Será que isso tem um fim? Será que existe como eu prever isso? Existe como uma forma de eu ver e entender como é que isso acontece? Você precisa compreender que é importante para a sua vida. Entenda o seguinte, irmão. É importante você buscar uma mudança diária para a sua vida. Independente se você está bem ou independente se está indo tudo mal, você precisa diariamente buscar mudança para a sua vida, uma transformação diária. Você não tem como ter uma vida com Deus e diariamente você achar que tudo vai ser um mar de rosas.
A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque quem está falando isso venceu o mundo, que é Jesus Cristo. Então, como você pode ter um lar de paz se há anos você distrata a sua família? Como você pode ter o emprego dos seus sonhos se você não busca conhecimento, não busca uma faculdade, não faz um curso de especialização? Como você pode ter uma vida plena com Jesus se você não permite que Ele direcione a sua vida? E aí nós vamos falar hoje, como o título já disse, né, sobre Davi, que foi de pastor a rei, e esse processo foi um processo que não foi fácil, que não foi apenas vitórias, não foi apenas boas coisas, ou luxos, ou riqueza, nada disso. Davi foi um homem muito corajoso, que buscou sempre a direção de Deus para a sua vida. Davi não pediu para ser rei, e Davi não era o filho preferido como era José. Davi não era discípulo do rei, como Josué, que aprendeu ali com Moisés a ser um líder, um grande líder. Davi não tinha superpoderes como Sansão, ele não tinha força absurda, descomunal, nada disso. Mas Davi tinha algo diferente que chamava a atenção de Deus. E lá em Atos capítulo 13, 22, vai remeter a 1 Samuel capítulo 13, 14, falando que Davi era segundo o coração de Deus. E olha como é interessante, como é que um pastor de ovelhas, preterido até dos seus pais, né, que quando Samuel vai lá chamá-lo, vai lá encontrar o escolhido de Deus para que pudesse ser rei no lugar de Saul, ao Samuel chegar lá, o pai apresentou todos os filhos e deixou o único que era o menor, que era ele não tinha nada que atraísse para ser um grande rei. Talvez ele não aparentava ter grandes conhecimentos, ele não aparentava ser uma pessoa polida, uma pessoa educada. Talvez ele fosse aquele bruto, né, baixinho, raquítico, que ninguém daria valor, e provavelmente seus pais não acreditavam que ele poderia ser um rei, ele poderia ser um grande rei, né? Porém, Davi não era considerado segundo o coração de Deus pela sua força, pela sua beleza, pela sua, talvez, seu porte, né? E Davi foi segundo o coração de Deus por buscar fazer a vontade de Deus. É isso que difere Davi dos seus irmãos. Os seus irmãos eram a mesma criação, era a mesma família, porém, segundo o coração de Davi, Deus que sonda o coração de todos nós, Deus sondou o coração de Davi e sabia que naquele coração havia um homem que buscava fazer a vontade de Deus. E aí, você tem orado ao Senhor, colocando as suas batalhas nas mãos dele? Como você pretende ter uma mudança radical na sua vida se você não permite que Jesus governe a sua vida? Que Ele seja o líder da sua vida, que Ele tome a decisão à frente sobre aquilo que você tem feito, que seja no seu trabalho, seja em casa, seja na rua, seja nos seus estudos, seja onde for. Se você não permitir que Deus governe a sua vida, será que você vai conseguir chegar a ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Mas você quer ser bem-sucedido? Você precisa deixar Jesus guiar a sua vida. Estude, faça um curso, busque conhecimento, busque certificação, mas faça isso com a direção de Deus. Faça isso consultando ao Senhor para que Ele direcione os seus passos no melhor caminho. Você quer ter paz no seu lar? Deixe Jesus fazer parte da sua família. Para você ter paz no lar, você precisa ter oração no seu lar. Você precisa ter uma leitura, uma devocional diária com o Senhor. É preciso que seja algo diário, para o Senhor fazer parte do seu dia, para o Senhor fazer parte da sua vida. Você precisa escutar louvores, dedicar o seu momento ao Senhor, enquanto você faz suas atividades. Você está buscando a presença do Senhor, louvando a Ele, lendo a sua palavra, refletindo nele. Isso é fazer parte, permitir que o Senhor faça parte da sua vida. Você precisa talvez mostrar outra face para os seus familiares. Existem momentos que você precisa calar. E é isso que você pode... Não quer dizer que você pode fazer de tudo, mas com certeza fazer o que o Senhor quer fazer através de você. Ter o Senhor contigo não é você ter uma autoridade arrogante sobre outras pessoas. Ter o Senhor Jesus contigo é entender que Ele vai te dar a direção certa para a sua vida.
Ele vai guiar os seus passos e você vai caminhar na direção certa. Isso não impediu, né? Davi tinha um desejo de construir o templo para o Senhor. Chega num determinado momento que ele olha, vê seu palácio, vê as coisas que ele tem e ele fala, poxa, eu tenho tudo do bom e do melhor. Por que meu Deus ainda vai ficar habitando em tabernáculo, né? Em tenda? Por que o Senhor ainda vai continuar habitando numa tenda? Que tem que ter ali todo o cuidado dos sacerdotes e tudo mais. Por que ele não pode ter um templo suntuoso, grandioso, lindo, maravilhoso? Por que ele não pode ter um lugar edificado, bem construído, bem ornamentado? E esse desejo de Davi expõe para o Senhor e coloca ali e fala, Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor, um templo lindo. Porém, o Senhor não permitiu que ele construísse. Mas isso não impediu que Davi reunisse todos os materiais do bom e do melhor, das coisas mais preciosas, mais bonitas, para que fosse colocado no templo. Como bem sabemos, Salomão é quem construiu o templo. Mas tudo foi, muitas coisas, a maior parte dos materiais para que houvesse essa construção, foi Davi que reuniu. Davi não se entristeceu porque o Senhor não queria que ele construísse o templo. Davi não voltou atrás no seu intuito de cuidar para que o templo fosse construído, para fornecer tudo aquilo que era bom para que o templo fosse bonito, fosse bem apresentado, fosse bem planejado. Davi não pensou duas vezes e, com a permissão de Deus, reuniu todos os materiais necessários, mesmo, olha o detalhe, mesmo sabendo que ele não veria o templo. Então, às vezes, nós nos frustramos porque queremos fazer as coisas, mas não é um tempo de Deus para nós. Mas nós podemos trabalhar para preparar o caminho para que as coisas aconteçam. E o reino de Deus, ele também é assim. Você precisa também cuidar para que o reino de Deus seja preparado por você, ou, por que não, seja construído por você. Uma parte do reino construída através da sua vida, através de você permitindo que o Senhor te use poderosamente. É o Senhor que precisa guiar os nossos passos e direcionar a nossa vida, mas nós precisamos nos colocar em prontidão. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso nos leva a entender por que Davi tinha o amor de Deus, tinha algo especial de Deus, o olhar, né? Ele atendia aí, ele chamava a atenção de Deus. E aí, se nós entendermos o seguinte, lá em Atos capítulo 7, verso 46, vai dizer lá que Davi deu o seu melhor pelo templo, mesmo que ele não seria o construtor. Você tem dado o seu melhor para Deus, mesmo sabendo que não seja você que vai recolher os frutos? Você tem se esforçado e se empenhado em fazer com que a mensagem do reino de Deus alcance vidas, corações, que pessoas sejam transformadas e restauradas, mesmo sabendo que talvez você não seja reconhecido, mesmo sabendo que talvez você não seja lembrado, que aquela semente foi plantada por você, mas você precisa fazer. Você precisa se disponibilizar. A pergunta que você precisa fazer é, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida hoje? Como que minha vida vai ser transformada? Como eu posso virar a mesa, virar o jogo e de uma mudança drástica na minha vida, onde eu não seja somente uma pessoa que está ali somente para absorver palavras de bênção, mas que seja uma pessoa que profira palavras de bênção sobre outras pessoas. Uma vida transformada busca o Senhor fazendo o seu melhor pelo reino. Pense bem nisso. Aí, voltando a falar sobre os altos e baixos, que nós iniciamos aqui, como nós falamos no início, Davi, mesmo sendo segundo o coração de Deus, por várias vezes ele esteve no momento alto e por várias vezes ele esteve no momento baixo. Davi não era uma vida plena, Davi não era uma vida soberana de completa sabedoria e de harmonia com Deus, obediência, centralidade. Não, Davi era um homem de altos e baixos, momentos de alegria, de tristeza, momentos de vitórias, de derrotas. Mas ele jamais perdeu a sua confiança no Senhor. Jamais Davi abriu mão de estar na presença do Senhor, mesmo que seja em momentos de pecado. Mesmo em momentos onde ele tivesse errado feio contra o Senhor, ele jamais perdeu
o momento de pedir perdão ao Senhor, de voltar atrás, de pensar, repensar os seus passos, repensar a sua vida e falar o que eu errei, onde eu errei. Por várias passagens de Davi, você vai ver vários salmos, ele falando e exaltando o Senhor, e ele colocando o Senhor, a soberania do Senhor, demonstrando ali a grandiosidade, a maravilha e a parte soberana de Deus sobre todas as coisas, inclusive nos seus momentos mais difíceis. E ele se coloca ali, se prontifica ali, para que o Senhor restaure a sua vida, sabendo que aquele momento de fraqueza, onde o seu pecado estava exposto, onde a sua vida estava exposta, estava em xeque ali a sua fé, ele voltava atrás e pedia para que o Senhor reconsiderasse, o recebesse novamente. Como pode um homem pecador agradar o coração de Deus? Será que é possível eu agradar a Deus mesmo sendo pecador? E eu vou dizer para você uma coisa, irmão, é possível. É possível. E Deus quer restaurar a sua vida e transformar o teu ser. É possível. Entenda que Davi era pecador como eu e você, mas não vivia em pecado. Ele não vivia plenamente em pecado. Existiam momentos onde ele tropeçava e caía, tá certo? Mas ele reconhece que a grandeza de Deus e o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela não tem fim, e o Senhor o receberia mais uma vez. Você precisa deixar de viver o pecado e buscar, através de Jesus Cristo, a libertação do seu pecado. Viver em pecado não quer dizer que você vai ser recebido por Deus. O que quer dizer que você vai ser recebido por Deus é você reconhecer que você é um pecador e dependente da misericórdia de Deus. E buscar abandonar o seu pecado para ter uma vida plena na presença de Deus. Você pode viver com um pecado explícito que te incomoda e te impede de ter um encontro com Jesus. Você pode estar vivendo essa situação hoje. Talvez um vício de cigarro, de bebida, ou seja lá o que for. Talvez seja usuário de drogas. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Mas essa vida de pecado que você vive hoje pode ser transformada através de Jesus Cristo. Talvez você não se ache digno de estar na presença de Deus. Talvez você acredita que Jesus não te aceita por causa do seu pecado, mas Jesus está aí com você, de braços abertos para te libertar do seu pecado. Através do sangue de Jesus Cristo, você pode ser lavado e remido nesse sangue e transformado numa nova criatura. E se ainda não for uma mudança instantânea, meu irmão, será uma mudança gradual, mas precisa ser com Jesus. Não tem como você não viver com Jesus. Se você quer ter uma vida plena, não tem como você conseguir a plenitude de Cristo sem ser com Ele. Paulo vai falar que cada degrau que nós avançamos é para alcançarmos a plenitude de Cristo, que somente vamos alcançá-la plenamente quando formos transformados naquele grande dia que Ele vier buscar a sua igreja. Você vai vencer o seu pecado, meu irmão, com Jesus. Só há transformação com Jesus na sua vida. E olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 5 e 6. Vai falar sobre deixar Jesus transformar a sua vida. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. E permitir que o Espírito Santo, que foi enviado através de Jesus Cristo, para te direcionar no caminho certo, é permitir que Ele mude a sua mente, que sua maneira de pensar, a cultura daquilo que você vive, é só colocando Jesus na sua vida. É só recebendo Jesus como seu Salvador e permitindo que Ele faça parte do seu dia a dia, da sua vida, transformando o teu ser, que as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer mais, porque elas não olham mais para você como você era antes. Elas vão ver, através de você, a transformação de Cristo Jesus. Elas vão ver em você o reflexo de Cristo Jesus. Creia nisso, irmão. Mas busque a mudança para a sua vida hoje.
Porque o Senhor está aí com você. Aonde você está nesse momento, o Senhor Jesus está aí com você. E Ele está de braços abertos, porque Ele te ama. E aquele sangue que Ele derramou na cruz do Calvário foi por você. Permita que Ele faça parte da sua vida. Deixa Jesus transformar a sua vida. Em Lucas capítulo 12, verso 31, vai dizer que busque acima de tudo o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas busque fazendo o seu melhor pelo reino de Deus. O que eu posso fazer para cooperar com o reino de Deus? Eu preciso ter uma devocional diária, eu preciso ter um encontro diário com o meu Senhor, eu preciso buscar uma solução para o meu pecado, uma mudança, uma transformação, uma libertação para o meu pecado e eu preciso me dedicar ao reino do Senhor. São coisas que a gente vai falando ao longo do tempo. Em cada mensagem que a gente tem falado aqui, você tem escutado a gente falar sobre o reino de Deus, sobre a transformação de Deus, sobre o que o Senhor faz na vida do ser humano, sobre o que Ele pode fazer na sua vida. Basta você querer. Busque entender o que é o reino de Deus, o que é uma devocional diária, o que o Senhor pode fazer libertando a sua vida e transformando a sua vida, uma vida de pecado, por que Ele te ama, por que Ele derramou a sua vida por você. Coloque o Senhor como centro da sua vida, onde Ele decida tudo dos seus passos. Antes de você tomar uma atitude, decidir algo, que você possa se colocar, Senhor, o que eu faço aqui? Busque ao Senhor, ore ao Senhor, clame a Ele, Senhor, me dá uma solução. O que eu faço nesse momento? Como é que eu posso mudar essa história? Imagine-se em um barco, em alto mar, em meio a uma tempestade. As ondas podem balançar o barco para lá e para cá e parece que ele vai virar e você sente medo. Você não acha que você tem condição de sair daquele lugar. Você acha que você vai morrer ali em meio àquele mar revolto. E se você não morrer, você vai cair no mar e você vai ficar à deriva até o momento de você passar fome e sede e desidratar e morrer. Pense nisso. Porém, agora você imagina, sentir medo é normal, mas agora você imagina se Jesus está no seu barco. Se Ele é o capitão com maior experiência e mestre em excelência em dominar os mares, se Ele não pode te levar para as águas tranquilas? Se Ele não pode contornar as grandes ondas que vêm sobre o barco e levar você para fora da tempestade? Pode demorar um pouco, mas com Ele você sabe que o seu barco não vai virar, porque Ele sabe como manter o barco sobre as ondas. Seus altos e baixos serão mais fáceis com Jesus guiando a sua vida. A onda te leva lá para cima, a onda te leva lá para baixo, a onda te balança para um lado, a onda te balança para o outro, o vento é forte, a chuva vem, mas se o Senhor está no seu barco, meu irmão, confia, Ele vai te levar para águas tranquilas. Confie no Senhor a sua vida e saiba que Ele pode fazer aquilo que você não consegue imaginar. E Jeremias vai falar que Ele tem planos muito maiores que você jamais imaginou. E são coisas tão boas que você jamais provou e jamais imaginou que poderia provar de algo tão grandioso e glorioso que é a mudança de vida através do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu te convido a orarmos mais uma vez. Soberano Deus, muito obrigado pela Tua oportunidade, onde estamos aqui reunidos pela luz da Tua palavra, para compreendermos que o Senhor Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Eu preciso me dedicar na devocional diária. Eu preciso me dedicar buscando ao Senhor cotidianamente. Eu preciso refletir na Sua palavra. Eu preciso permitir que Ele guie os meus passos, que Ele me use no momento de eu falar, no momento de eu me calar, no momento de eu tomar as minhas decisões. Qual decisão melhor para mim? O que melhor é para fazer neste momento? O que eu posso fazer para que a minha vida seja transformada? Uma mudança radical, uma mudança completa, onde eu consiga compreender o reino de Deus e a sua justiça e compartilhe desse reino com outras pessoas e faça parte desse reino, onde quem governa sobre a minha vida já não sou mais eu, mas é Cristo que vive através de mim, como Paulo fala. Senhor, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos que estão neste momento assistindo a este vídeo. Que a Tua mão seja sobre ele, que o Teu poder se aperfeiçoe em sua vida, que ele possa compreender, Pai, que o Senhor o ama, que o Seu amor por ele é incondicional e que jamais, por nenhuma ação que ele possa ter cometido, o Senhor deixa de amá-lo. Pelo contrário,
O Senhor está sempre de braços abertos para o receber. Cuida de cada um de nós, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e nos encontramos mais uma vez domingo que vem, às 19 horas, aqui no YouTube. Um abraço.